Olá, nós estamos no ar com o Primavera Saúde. Hoje o nosso tema é um tema um tanto polêmico. Foi liberado no início do mês de dezembro, liberado pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a comercialização de produtos, medicamentos à base do canabidiol. Canabidiol que é um elemento encontrado no cannabis, que é a planta de onde é derivada também a maconha, por isso toda essa polêmica. E a gente vai esclarecer tudo isso agora comigo no estúdio, o Dr. Jaime Lin, neuropediatra. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado, é um prazer estar aqui e a gente está à disposição para o que puder ajudar. E é isso mesmo, doutor, tem essa polêmica toda justamente porque se associa, né, do cannabis, do canabidiol vai lá para maconha. Muitas pessoas acham que canabidiol é maconha, mas é importante que a gente ressalte que são substâncias completamente diferentes, né? Enquanto que na maconha existe o THC e o canabidiol são substâncias químicas existentes dentro da maconha, existem quase mais de 80 substâncias dentro da maconha. Dentre essas 80 substâncias, as duas principais são o canabidiol e o THC. O THC, que é o tetrahidrocannabinol, é a porção psicoativa da maconha, o que dá os efeitos recreativos da maconha. Já o canabidiol é a porção não psicoativa da maconha, que tem sido pesquisada para uso em diversas situações médicas e tem se avançado nesse tipo de estudo. A maconha tem canabidiol também? A planta em si tem, né? Então a planta em si sim. É possível que você retire e você consiga extrair essas substâncias e tentar purificá-las através de processos químicos, né? Isso depende então do que substância tu vai usar. Pode retirar só para a parte de medicação, que é esse caso agora, onde se fala do canabidiol. Isso. Quanto para uso, enfim, para uso recreativo. Isso, é possível que seja extraído e tente se purificar o canabidiol, né, que seria utilizado para fins médicos. Inclusive pesquisas que têm sido utilizados para pesquisa, por exemplo, para uso de canabidiol para epilepsia, eles usaram nessas pesquisas extrato purificado do canabidiol com 99% do canabidiol, então é um extrato extremamente purificado do canabidiol para esse fim terapêutico, para esse tratamento. Então, quando se fala no uso de um medicamento à base de canabidiol, não significa que a pessoa está usando a maconha. De jeito nenhum. Si. De jeito nenhum. Inclusive, falando em diferentes situações, especificamente quando a gente fala em epilepsia, por exemplo, a maconha pode piorar crises convulsivas. Né? Então, pacientes que têm epilepsia e fumam, o THC pode aumentar a frequência de crises convulsivas. Já o canabidiol não. O canabidiol parece ter, em alguns casos, efeitos de melhorar a frequência de crises convulsivas. Doutor, e faz muitos anos, né, que se estuda isso, que se fala em liberar no Brasil para uso medicinal, e se usa essa expressão, né, liberar a maconha para uso medicinal, que é então uma expressão errada na realidade. Infelizmente, as pessoas acabam misturando muita coisa. Talvez algumas pessoas acabem misturando isso porque querem que seja liberado também a maconha para uso recreativo, mas aí acabam se misturando as coisas e eu acho que isso é contraproducente, assim, porque acaba prejudicando a liberação de pesquisas para isso, né? O uso do canabidiol foi liberado agora em dezembro no Brasil, mas fora do Brasil já se usa para... Existem nos Estados Unidos, em países da Europa, já é bem pesquisado o uso de canabidiol para diversas situações. Basicamente, a gente tem pesquisas para o uso de canabidiol para o tratamento de epilepsia, para o tratamento de espasticidade em pacientes com esclerose múltipla, para uso para náusea em pacientes pós-quimioterapia e para tratamento de dor. A gente pode até discutir um pouco a respeito dessas pesquisas, mas muitas pessoas acham que o canabidiol é uma medicação milagrosa, né? Tanto é que as reportagens que aparecem, por exemplo, nos programas de grande circulação, retratam isso como se fosse uma medicação milagrosa, mas longe disso. Ela também tem efeitos colaterais, muitas vezes não funciona, ela precisa ser pesquisada de forma mais adequada para a gente ver se tem realmente evidências para ver se ela funciona mesmo. Porque não é algo também que já está consolidado, de já há uns nenhum. Anos de uso, né? Ainda se tem muitas pesquisas a respeito. De jeito nenhum, né? Então, por exemplo, quando a gente fala então em tratamento de epilepsias de difícil controle, né? Então, em Orrin Devinsky, que foi um pesquisador da Universidade de Nova York, que pesquisou o extrato purificado do canabidiol a 99%. E ele conseguiu fazer isso em mais ou menos 163 pacientes com epilepsia de difícil controle. Administrando essa medicação à base de canabidiol, ele percebeu que melhorava a epilepsia em cerca de 33% desses pacientes. Mas era uso apenas de canabidiol ou associado com outras? Não, no caso dessa pesquisa que foi feita em Nova York, os pacientes que usaram canabidiol, eles não pararam de usar as medicações que eles já usavam anteriormente. Então,
E 33% de melhora nessas crises convulsivas não é muito diferente de qualquer outra medicação. Então, se você tem um quadro de epilepsia de difícil controle e a gente vai tentar usar uma medicação nova, em média, todos os medicamentos melhoram mais ou menos 30%, então ela não é muito diferente. Além do que, 80% desses pacientes tiveram efeitos colaterais. Então, não dá para dizer que é uma medicação natural, que não tem efeito colateral. Os principais efeitos foram sonolência, sedação, aumento do apetite, mas alguns pacientes tiveram piora das crises convulsivas e então é grave, né? Às vezes pode dar efeitos colaterais bastante graves. Agora, fora do país já se usa, né, medicações com canabidiol. Brasileiros podem usar essa medicação de fora, podem importar, porque antes, né, antes de ser liberada a comercialização aqui, se comprava já de fora? Se eu não me engano, em 2015, a Anvisa já permite, mediante processo, que sejam prescritos medicamentos derivados do canabidiol para situações específicas. Especificamente para pessoas abaixo de 18 anos de idade, para quadros de epilepsia, por exemplo, de difícil controle, tá? Então é possível, mediante protocolos de importação, que se prescreva essas medicações e é possível que o paciente importe essas medicações. Mas é um custo, até por conta da importação, alto. Acredito que o custo maior seja principalmente por causa das taxas de importação e de todo o processo que gera, né? O grande problema é que até o momento, essas medicações que são importadas, a gente não consegue ter muita certeza da concentração de canabidiol que tem dentro. Então, às vezes, isso varia muito. Existem fórmulas que têm 18% de canabidiol, 22%, 14%. Então, é até mesmo difícil para nós médicos calcularmos quanto que o paciente precisa fazer em cada uma dessas formulações, né? Então, isso acaba tornando bastante difícil a prescrição e a administração desses medicamentos. Bom, se não dá para saber quanto por cento que tem, porque não é só o canabidiol, ele tem outras substâncias também, né, no medicamento. Essa outra substância que tem, que é o que faz a maconha, pode estar junto nesse medicamento? No caso dessas formulações que são importadas como suplementos, né? Com certeza, é possível que você tenha THC junto com o canabidiol. De fato, algumas medicações que são usadas no exterior têm essa proporção. Então, vamos lá. Existe um medicamento chamado Epidiolex, que está sendo padronizado no exterior. Essa medicação tem 99% do canabidiol e essa é a medicação pesquisada para epilepsia. Existe um outro medicamento chamado Nabiximol, que é utilizado para tratamento, por exemplo, de pacientes com esclerose múltipla, que tem uma proporção de 1:1. 50% de THC, 50% de canabidiol, né? E existem aí outras formulações, então, que têm diferentes proporções. Mas aí, nesse caso, uma medicação dessa que tenha, né, 50-50, por ter a substância que é usada também para uso recreativo, pode gerar algum efeito colateral? Porque, como o senhor falou, por exemplo, na questão da epilepsia, o uso pode ser prejudicial. Sim, então depende muito para o que você está usando essa medicação, né? Então, por isso que há de se ter bastante cuidado e há de se ter muita cautela em onde você está administrando essa medicação, né? Então, realmente, quando você usa medicações que tenham concentrações mais altas de THC, é possível que nos casos, então, de epilepsia, por exemplo, ele não tenha um efeito desejado e tenha efeitos colaterais piores. Bom, no caso do canabidiol, o que tem, o que existe nele, o que acontece para ele auxiliar nesses tratamentos, né? Então, o canabidiol, a gente tem receptores endógenos no nosso cérebro onde o canabidiol pode atuar. São receptores chamados CB1 e receptores CB2. Os receptores CB1 são mais prevalentes no sistema nervoso central, enquanto que os receptores CB2 estão localizados no sistema imunológico, no sistema hematológico. A ação farmacológica do canabidiol basicamente é mexer em canais de cálcio. E quando você altera esses canais de cálcio, você impede a liberação de um neurotransmissor chamado glutamato. O glutamato é um principal neurotransmissor excitatório. Então, se você impede a liberação de um neurotransmissor excitatório, teoricamente você diminui as chances de propagação de uma crise epilética, por exemplo, e aí é baseado nisso que se baseiam as pesquisas para tratamento de epilepsias de difícil controle. É um pouco complicado, mas é mais ou menos assim que funciona. Mas estão em pesquisa ainda, não é algo que está completamente já
consolidado. Então, esse é o problema, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, para o tratamento de epilepsia, as taxas de melhora não foram superiores a outras medicações que já existem no mercado. Então, a cada ano saem medicações novas para tratamento de epilepsias de difícil controle, né? E como as taxas de melhora não têm sido superiores, talvez existam medicações que possam ser mais seguras do que o canabidiol, né? O canabidiol, talvez, ele esteja mais promissor para epilepsias geneticamente determinadas. Existe uma síndrome epilética chamada síndrome de Dravet, na qual essa síndrome parece responder melhor ao canabidiol. Mas, de longe, de modo algum, a gente está falando que toda criança que tem epilepsia de difícil controle vai se beneficiar do uso do canabidiol. E é isso que a gente vê, né? Pacientes telefonando, pacientes entrando em contato para dizer assim, olha, meu filho tem epilepsia, não estou conseguindo tratá-lo adequadamente, quero usar o medicamento da maconha. Mas isso não é assim que funciona, porque infelizmente ele não vai servir para todos os tipos de crise, nem todos os tipos de epilepsia. Não, claro, claro que a gente falou sobre a importação do produto, mas agora com essa liberação da comercialização no Brasil, muda-se porque se compra aqui e acaba ficando um pouquinho mais fácil também, talvez até mais barato. Mas é importante que se tenha essa prescrição médica realmente, né? Mas na verdade essa liberação, pelo que a gente consegue compreender, ela foi uma liberação no sentido de que a partir de agora talvez se possa começar a registrar esses medicamentos no Brasil e que a partir desse registro algumas dessas medicações possam de alguma forma ser disponibilizadas na farmácia. Uma vez disponibilizadas nas farmácias, elas continuarão sendo medicações altamente controladas, né? Sim. Vão precisar de receitas específicas, com controle de quantidade, para que elas possam ser prescritas. Assim, não vão poder ser compradas livremente. Sem receita. Não, isso de jeito nenhum. Acho que isso nunca vai acontecer, espero que não. Eu acho que eles têm até 90 dias, né, a partir dessa liberação da Anvisa, se eu não me engano, 90 dias para que possivelmente já estejam nas farmácias. Vocês não têm uma preocupação, assim, não sei se o senhor já ouviu algo nesse sentido, como tem pessoas que ligam para o consultório querendo usar, possivelmente nas farmácias terão muitas também, tentando comprar até sem receita. Eu acho que cabe aqui no Brasil que se fiscalize adequadamente todo esse processo, né, para que se tenha certo controle a respeito do uso dessa medicação, assim como toda e qualquer medicação, né? Então, toda medicação para tratamento de situações e condições neurológicas e neuropediátricas, elas têm efeitos adversos importantes e precisam ser de alguma forma controladas, né? Então, espero que a fiscalização seja igual para todas as outras medicações, né, que a gente tem. Doutora, a gente vai fazer uma pausa rapidinho, depois do intervalo a gente volta falando mais sobre o uso do canabidiol para medicamentos aí no país. A gente volta já. Estamos de volta com o Primavera Saúde, hoje falando sobre o canabidiol, o uso dele para produtos, né, medicinais também, o uso medicinal que foi liberado pela Anvisa no início do mês de dezembro, um assunto polêmico, muito né, polêmico, doutor? Né? Muito bem polêmico. Controverso ainda, né? Que no consultório, com certeza, muitas pessoas vão procurar ainda, principalmente agora com essas informações sobre essa liberação, procurar ainda mais. Essa dificuldade a gente tem também, né? Tentar passar para as pessoas qual a realidade, em que pé estão as pesquisas científicas hoje em dia e tentar mostrar para os pacientes que às vezes é necessário ter um pouco de cautela e que talvez o canabidiol, assim como todas as outras medicações, não servem para todas as condições, né? É difícil traduzir também a linguagem da ciência para a população que está ávida por medicamentos novos, né? Pois é, doutora, a gente até falava fora do ar, né, que é uma dúvida que fica, porque principalmente quando se importava, né, agora possivelmente deve-se ter nas farmácias aqui, talvez o valor reduza, isso a gente vai percebendo ao longo do tempo, mas para quem importa hoje de fora e acaba pagando um valor mais alto, por ser teoricamente uma medicação como semelhante a outras, né, não é nada de a cura, né, não é nada de muito anormal,
Por que muitas pessoas se sujeitam a pagar tanto por uma medicação que não é nada de muito grandioso? Acredito eu que, por exemplo, o alvo do tratamento dessa medicação são algumas situações bastante específicas. Então, quando a gente fala então de canabidiol, a gente está falando em algumas situações médicas como epilepsias de difícil controle, esclerose múltipla, tratamento de pacientes em quimioterapia por câncer e autismo, transtorno do espectro autista, por exemplo. Quando a gente lista essas situações, são situações extremamente graves, que potencialmente não tem tratamento ou não tem cura, né? Potencialmente não se encontra cura, na qual os pacientes e familiares encontram-se em situações bastante desesperadoras. E quando a gente está diante de uma situação, qualquer esperança nova, qualquer nova possibilidade de tratamento, a gente tenta se agarrar a essas oportunidades no sentido de tentar melhorar o mínimo que seja, né? Então acredito que seja isso. Entretanto, quando a gente se encontra numa situação como essa, a gente acaba não pensando nos efeitos adversos possíveis, na segurança em fazer uso desse medicamento e não pensando muitas vezes na real eficácia desses medicamentos. A gente quer tentar uma medicação nova na esperança de que vá melhorar e a gente acaba não pensando muito se ela realmente funciona, que na verdade não é papel do familiar, né? É papel do cientista e pesquisar, né? E geralmente é o médico que prescreve ou geralmente o paciente que pede, que quer fazer essa tentativa? Com a divulgação dessa substância na mídia, nas revistas de grande circulação, nos programas de grande circulação, claro, os pacientes têm tido acesso à informação. A internet tem muito disso, né? O Facebook, ele traz esse tipo de informação frequentemente e os pacientes questionam a possibilidade de fazer o uso, né? Então, realmente, os pacientes muitas vezes perguntam para os médicos qual a possibilidade de usar esse medicamento para tratar situações específicas e tudo mais, né? Assim como naquela pesquisa, doutor, que o doutor citou, né, que os pesquisados não deixaram de tomar outras medicações. Sim, esse é um grande perigo. Esse é o correto? Não abandonar outras? Sim, na verdade, quando você tenta usar essa medicação ou mesmo outras medicações novas, as pesquisas elas não contemplam a retirada de outros medicamentos. E esse é o grande problema, né? Muitos pacientes, a gente tem notícias, né, de pacientes que começaram a usar o canabidiol e pararam de usar os outros medicamentos anticonvulsivantes de uma vez, né? Então, eu vou começar o canabidiol e não vou mais tomar nenhuma outra medicação anticonvulsivante que eu tomava antes. E houve pacientes que foram a óbito por causa disso, né? Acabaram entrando em estado de mal epilético, tiveram crises convulsivas de difícil controle e aí acabaram indo a óbito porque não perderam o controle das crises, né? O organismo pode enganar, doutor? A pessoa de repente começar a tomar o canabidiol e sentir que está melhorando e às vezes não estar, só por uma questão, aquela tal do efeito placebo que a gente chama, e aí abandonar as outras medicações achando que encontrou um milagre ali. Isso pode ter um engano em relação a isso? Então, o efeito placebo é um efeito que existe e ele precisa ser contemplado em toda e qualquer pesquisa quando se faz uso de medicamentos. Então, pesquisaram o uso do canabidiol numa medicação chamada nabeximol, que é uma proporção de 1:1 com canabidiol para tratamento de espasticidade em pacientes com esclerose múltipla. Pacientes com esclerose múltipla, uma doença grave, neurodegenerativa, que pode causar rigidez articular, então tentaram usar o canabidiol para tentar diminuir essa rigidez articular. 630 pacientes foram arrolados para essa pesquisa e, basicamente, quando perguntaram para esses pacientes, uma grande e significativa porcentagem deles falaram e relataram que houve melhora. Mas quando os pesquisadores efetivamente mediram o ângulo das articulações para ver se realmente tinha aumentado a mobilidade, percebeu-se que, em comparação, quem tinha feito o uso do canabidiol e quem não tinha feito, não houve diferença nenhuma. Mas, com certeza, alguns tiveram a impressão de que melhoraram. Então, esse é o ponto da ciência, né? Mostrar o real efeito, né? E que nem muitas vezes não é um efeito desejado, né, pelos pacientes, né? Então, realmente, o efeito placebo existe. Assim. Deve ser considerado. E aí, como é que eu percebo, né? Se caso eu tenha começado a tomar o medicamento, como é que eu posso fazer? Dá para fazer essa autoavaliação? Não, melhorei realmente ou não melhorei? Ou o acompanhamento médico pode me orientar sobre isso? Individualmente, assim, quando os sintomas são subjetivos, é muito difícil. Então, por exemplo, dor é um sintoma subjetivo. Dor é percebida de formas diferentes por pessoas diferentes. Às vezes você faz uso de uma medicação e você tem a sensação de que a dor melhorou.
bom, aí realmente a gente não tem como dizer que não melhorou, porque é uma sensação muito subjetiva. Agora, para todas as outras situações onde você consegue medir de forma objetiva, quer através de algum exame laboratorial, quer através de contagem no número de crises, por exemplo, quer através de avaliação mecânica para ver, por exemplo, o ângulo articular, para ver uma rigidez, isso é possível, né? É possível você ver se houve realmente uma melhora ou não. Mas realmente, para sintomas subjetivos, por exemplo, fiquei mais calmo, senti menos dor, estou menos ansioso, são sintomas subjetivos, aí é muito difícil. Agora, doutor, ali em dezembro foi liberado, né, começo do mês, liberado para comercialização, né, não foi liberado no país a produção da cannabis, né, da planta, da maconha para se produzir isso. Mas a gente sabe que se tratando de Brasil, podem surgir um ou outro que plante e diga que está plantando para uso medicinal. Uma orientação agora, é difícil, né, claro, a pessoa que está, porque frisar que o canabidiol que é o que se usa, né, agora se a pessoa plantar em casa, o que, gente, é crime no país, né, só para a gente reforçar, mas caso alguém plante, dificilmente consegue também, alguém leigo, se separar essas substâncias, né? Não tem como, eu acho, né, acredito que a pessoa tem que ter conhecimento de bioquímica, farmacologia, para, através de procedimentos químicos, extrair ou purificar as substâncias que tem dentro da planta, né? Porque eu digo, se tratando de Brasil, pode ter alguém que precise, de repente tenha, enfim, alguma debilidade, né? Tem epilepsia, ou tem alguém na família e se arrisca. Ainda que você encontre alguém que faça isso, né? Alguém que tenha conhecimento técnico para conseguir extrair, ainda assim ela não é legal, né, fazer isso. Ainda que você diga assim, meu amigo é farmacêutico, ele consegue, ele entende como faz, ainda assim não é permitido. Ou até comprar clandestinamente de alguém que produza em casa. Também no não país. dá. Além de ser crime, pode estar colocando em risco alguém da tua família, ou enfim, você mesmo. Sim, porque a grande dificuldade nessas formulações é você saber exatamente a quantidade de canabidiol que tem dentro dessas formulações. Não sabendo a quantidade de canabidiol, é virtualmente impossível calcular a dose, quanto que a pessoa vai fazer ou quanto que ela vai tomar dessa substância. E aí é difícil calcular, né? E o uso indevido pode piorar algum problema de saúde? Virtualmente, doses, podem haver doses tóxicas, pode haver reações alérgicas, e tem pessoas que podem ter hipersensibilidade a essa substância e pode ter efeitos adversos importantes, sim. Então tá certo. Bom, acho que deu para a gente esclarecer bem e reforçar, né, doutor, que está liberado no país a comercialização de produtos, de medicamentos que contenham canabidiol na sua solução, mas não a produção e também não o uso da maconha, que é a questão recreativa. A gente sempre reforça e a gente sempre gostaria que as pessoas se conscientizassem quanto à seriedade e a importância de buscar informações adequadas antes de fazer o uso de qualquer medicação. Existem canais, existem até mesmo sites que têm informações adequadas, sérias, e a gente precisa sempre buscar por informações cientificamente corretas antes de se aventurar. Com certeza. Doutora, obrigada pelos seus esclarecimentos. Tenho certeza que o pessoal que está em casa saiu daqui um pouquinho, entendendo um pouquinho mais sobre esse universo que é tão polêmico aqui no país. Eu que agradeço, obrigado pelo convite. O Primavera Saúde vai terminando por aqui. A gente volta na semana que vem falando mais de saúde, bem-estar e qualidade de vida aqui na TV Primavera. Até lá!